Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos um pouco sobre medidas de área de superfície. Nas aulas anteriores, falamos sobre medidas de comprimento. Então, medida de área não foge muito àquilo que nós falamos sobre medidas de comprimento. Então, só recordando, a unidade principal em medidas de comprimento era o metro. Tínhamos suas subdivisões, como decímetro, centímetro e milímetro. E tínhamos os seus múltiplos, como decâmetro, hectômetro e quilômetro. Nós tínhamos tudo dessa forma aí na base 10. Tá? Então, se tivéssemos, por exemplo, um metro, seria a mesma coisa que nós falarmos em 10 decímetros. Tá? Ou 100 centímetros, mesma coisa que 1 metro. Tá? E milímetro também. 1 metro seria a mesma coisa que 1000 milímetros. Ou seja, cada vez que a gente caminhava para a direita, a gente multiplicava por 10, caminhava uma casa decimal. Um zero a gente acrescentava. Tá? O que a gente fazia? Quando a gente caminhava para a direita, a gente multiplicava. Quando a gente caminhava para a esquerda, o que a gente fazia? A gente dividia, tá? Então eu fiz esse esboço só para a gente recordar, para a gente associar os conhecimentos, tá? Então no caso de área, nós consideramos duas dimensões. Então em vez da gente trabalhar com essas unidades de medida simples dessa forma, nós trabalhamos com todas elas elevado ao quadrado, tá? Então quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectômetro ao quadrado e finalmente quilômetro quadrado. Tá? Geralmente quando você vai comprar um piso, por exemplo, o preço que o pessoal te dá as caixas, geralmente é tudo na medida de metro ao quadrado, que é a medida principal. Bom, então nesse caso aqui, como nós temos duas dimensões, nós teremos, em vez da gente ter 10, a gente vai ter o relacionamento entre eles de 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, quanto que é mesmo? É 100. Então, no caso, a gente vai ter a relação de 100 de uma unidade para outra. Tá? Então, 1 metro quadrado vai ser a mesma coisa que 100 decímetros quadrado. Tá? E no caso, centímetro quadrado, em cada caso que a gente for caminhando, a gente vai acrescentando 2 zeros. Então, aqui teremos mais um zero e mais um zero. Tá? E aqui também a mesma situação. Mais um zero e mais outro zero. Tá? Então, no caso aqui, nós temos 10 elevado à sexta, 1 milhão, 10.100. Bom, e quando a gente for caminhar para a esquerda, a mesma situação, tá? Então, se aqui a gente foi acrescentando, você observar, aqui nós temos 2 zeros, 4 zeros e 6 zeros. A gente foi caminhando para a direita, a gente foi multiplicando. Tudo que você multiplica, você aumenta, tá? E nesse caso aqui, a gente vai dividir. Tudo que a gente divide, a gente vai diminuindo, tá? Então aqui a gente vai caminhar com a nossa vírgula para a esquerda. Lembrando que das vezes passadas, nós já comentamos isso, o número 1, qualquer número inteiro, fica subentendido que a vírgula está onde? Está à direita. Conforme a conveniência, nós lembramos que ela existe, tá? Então nós temos aqui o número 1. Então nós vamos caminhar duas vírgulas para a esquerda. Então colocamos aqui 0, 0 e 1. Então atualmente a vírgula está subentendida exatamente nesse local, à direita do 1. Então vai caminhar duas casas, 1, 2. Então 1 metro é a mesma coisa que 0,01 decâmetro quadrado, tá? E assim sucessivamente. No próximo degrauzinho a gente caminha mais duas casas. Então nós temos 2 zeros, agora a gente vai ter 4 zeros. Ó.
1, 2, 3, 4 e o número 1. Nesse nosso exemplo, o zero está bem aqui, ó, nessa nossa conversão. Então, vai caminhar duas casas, então 1, 2, vai vir parar bem aqui, tá? Então, nós teremos 0,0001 hectômetro quadrado, que é a mesma coisa que 1 metro quadrado. E, finalmente, no quilômetro. Quilômetro, nós teremos 6 casas. Se você observar, você constata que aqui temos 2 casas à direita da vírgula. Aqui temos 4 casas. Aqui nós teremos 6 casas, contando com o número 1. Tá? Então, vamos lá. 0,1, 2, 3, 4, 5 e o número 1. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas ao todo. 4 casas, 2 casas. E aqui, quando a gente vai caminhando, a gente vai multiplicando, mesmo raciocínio. 2, 4, 6. Então, aqui é a mesma coisa a gente escrever 10 elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa a gente vai escrever 10 elevado à quarta. E aqui 10 elevado à sexta potência. Tá? E do lado esquerdo, mesmo raciocínio. 10 elevado a 2, só que como dividiu vai ser negativo. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 4. E 10 elevado a menos 6. Ok? Forma de aplicação. Fazendo a conversão, por exemplo, se a gente for transformar 4,3 decímetro quadrado em milímetro quadrado. Geralmente, quando se trata dessas conversões, ele não foge muito disso. Raciocínio mais complexo, digamos assim, que você vai fazer. Basicamente, você tem que entender, gravar em sua mente essas conversões para poder fazer as transformações e aplicações conforme o problema te apresentar, conforme o que o problema vai te cobrar. Tá? Mas o principal é você entender aquilo que já vimos nas aulas anteriores, que é o raciocínio principal de todas essas unidades de medida, sem os seus expoentes. Aí, conforme os expoentes, se for no caso o expoente 2, é 10 elevado a 2. Tá? E por aí afora. Bom, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Então, nós vamos transformar 4,3 decímetro quadrado em milímetro quadrado. Então, decímetro quadrado, onde está decímetro quadrado? Está aqui, ó. Então, a gente vai caminhar até milímetro quadrado. Então, a gente vai caminhar, se você observar, 1, 2, a gente vai dar 2 passos aqui. Vai caminhar 2 unidades de medida, tá? Então, nós teremos 4,3 vezes 100 e vezes 100 novamente, tá? Existem outras maneiras de fazer também, tá? Você faz aquela que você achar mais interessante, que você tiver mais domínio, tá? Você pode fazer, por exemplo, 4,3 vezes 10 elevado à quarta, tá? Vai dar a mesma resposta. Tá? É importante você fazer aquele método que você tem mais domínio, que você resolve com mais tranquilidade, tá? Bom, então nesse caso aqui, 4,3, então copio 4 e o 3. Temos 1, 2, 3, 4. Temos 4 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, atualmente, a vírgula está à direita do 4. Ela vai caminhar 4 casas. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai parar bem aqui a vírgula. Então, nós teremos o número 43.000. Ou seja, 4,3 decímetro quadrado é a mesma coisa que 43.000 milímetros quadrados. Essa é a resposta do nosso primeiro exemplo. E o segundo exemplo, para ficar bem, para você memorizar bem, se a gente tem aqui, por exemplo, 6 hectômetros quadrados, a gente for transformar em quilômetro quadrado. Tá? Então, estamos no hectômetro, a gente está aqui. Tá? A gente vai para o vizinho dele, que é o quilômetro quadrado. Então, a gente vai caminhar só um degrauzinho, tá? Então, estamos aqui, 6, que a gente vai fazer? Como lembrando aquele nosso raciocínio. Se você vai caminhar para a esquerda, você vai fazer o quê? Vai dividir, tá? Então,
Caminhou para a esquerda, você acrescenta zeros à esquerda. Como vai ser só um degrauzinho, tá? Então vai ser só 2 zeros. Atualmente, a vírgula está subentendida que está à direita do 6. Então vai caminhar 2 casas, 1, 2. Então nós teremos 0,06 quilômetro quadrado. Essa é a nossa resposta. Tá? Você poderia também escrever antes de resolver dessa forma, né? 6 hectômetro quadrado dividido por 100, tá? Seria mais um passozinho que você poderia resolver em vez de resolver direto também. Ou pode fazer direto também. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Grande abraço. Qualquer dúvida, dá um alô pra gente aí. Até mais. Tchau, tchau.